Olá, pessoal. Vamos dar início então ao nosso segundo bimestre na disciplina de arte. Justamente na página de número 118, nós vamos iniciar aí com a questão do romantismo, tá certo? Espero que vocês fiquem bem atentos às orientações, realizem as leituras que estão ali na unidade 1, tá? Destaquem as informações que vocês julgarem importantes no decorrer deste assunto, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Muito bem, dando sequência aos nossos estudos na página de número 118, em arte, mais especificamente a nossa unidade 1, que tem aqui como tema justamente o romantismo. Vamos observar a arte diante dessa escola literária. E nós temos aí na página de número 118 o seguinte subtítulo: Romantismo Europeu, uma reação às grandes mudanças. E então, diante desse contexto, no fim do século XVIII, a França foi tomada por um sentimento de liberdade que foi justamente estabelecida pela Revolução Francesa, que eles tinham como lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e que esse contexto teve inspiração justamente na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que no caso ela foi escrita em 1789. E com a tomada ali do poder francês por Napoleão Bonaparte em 1799, os ideais de liberdade sonhados eles foram enfraquecidos pelo regime ditatorial. Além disso, o progresso material decorrente da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, trouxe consequências sociais bastante negativas nesse período, que entre elas foi justamente a substituição do trabalho manual pelo uso, pelo trabalho ali das máquinas. Esse cenário político e social despertou em alguns artistas do período uma certa sensação de descontentamento. E a razão pregada pelo iluminismo, já que vocês já estudaram em história, a questão do iluminismo, que no caso faz todo aquele destaque pela razão, O iluminismo, eles acreditavam que a razão ela encaminharia o homem à sabedoria e o conduziria então à verdade. Então, diante desse contexto, já não era mais suficiente só a questão da razão, A questão da razão já não era mais suficiente e, portanto, a arte passou a ser um caminho para se fugir daquela realidade, retratando o drama, retratando a questão do drama humano. Podemos dizer, então, que o romantismo foi um estilo artístico que nasceu justamente diante desses elementos que faziam parte desse contexto, do contexto que se apresentava. E influenciado pela visão do mundo de alguns escritores pré-românticos alemães, como o Johann Goethe, o Friedrich Schiller. Para esses escritores, a liberdade, a emoção, a espiritualidade e a juventude foram assim elementos de fundamental importância para a inspiração das suas produções literárias ali de início. E a literatura, então, abriu nesse momento caminho para que no fim do século XVIII, nas primeiras décadas também do século XIX, muitos artistas visuais contestassem as bases artísticas do neoclassicismo, para então iniciar uma produção que passou a valorizar a liberdade, passou a valorizar as emoções individuais,
a intuição, a questão também do nacionalismo, né, foi de fundamental importância para esse período. Ainda também o descontentamento com a realidade trouxe à tona um sentimento de melancolia, tema muito frequente no romantismo, que uma das características, né, um dos temas ali que norteiam o romantismo também é a questão da melancolia. Então, nessa parte inicial, nesse romantismo, o contexto sócio-histórico está justamente diante dessas informações passadas em questão, passadas agora. A música, o teatro e a dança no romantismo. O romantismo literário ele esteve presente entre as diversas formas artísticas, pois, além de todas as artes visuais, ele também envolveu a questão da música, do teatro e também da dança. O primeiro ponto nós damos destaque justamente para a questão da música. Na música, ele esteve bastante relacionado com a questão do mistério, da fantasia. A ópera francesa ela foi marcada justamente pelo estilo romântico. Ela teve grandes criações de grandes compositores alemães. Já na questão do teatro, o romantismo se fez bastante presente na questão da figura do herói romântico, marcado pelo conflito e também pelo desejo de interferir no rumo da história da humanidade. Continuando, na dança, o romantismo ele se consolidou justamente pela importância dada à questão da sensibilidade. A partir de então, o corpo do bailarino ele passou a ser trabalhado como veículo poético de emoções. Destacaram-se aí, então, a questão dos gestos mais flexíveis, as roupas mais leves e ainda a questão do uso das sapatilhas com ponta. A temática sobrenatural também, essa questão de envolver o mistério, os sonhos, ela também foi ela também teve bastante destaque na questão da dança apresentada nessa questão romântica. Temos então aqui as características da pintura romântica, características essas que são apresentadas justamente na página de número 120 do sistema Max. Um dos primeiros pontos que nós apresentamos aqui é justamente a questão da temática emocional. Essa não poderia faltar na questão da característica da pintura romântica, até mesmo porque há uma presença muito forte pela questão desse foco em relação às obras românticas. O outro ponto que está ali interligado também é a questão da dramaticidade, né? É uma característica muito presente, muito importante, né? Há muitas obras que nós observamos essa questão da presença de um certo diálogo, de uma certa ação, desse lado dramático. Outro ponto também que muitas vezes aparece é a questão da estética da pintura gótica medieval, né? Percebe-se que em algumas obras há um estilo mais sombrio, um tanto emotivo, é aquela questão de observarmos o naturalismo intenso mesmo. Então, aí a gente acaba por verificar, por observar, que há também como característica da pintura romântica a questão dessa estética da pintura gótica medieval, ok? Continuando na página de número 120, a questão da experiência individual e o prenúncio da arte moderna. Aí, aqui nesse contexto, a imagem passou a ser considerada uma expressão não mais de forma universal, mas como uma experiência individual. Então, assim, na contramão dos princípios clássicos,
O romantismo trouxe para a arte uma atmosfera que procurou negar a questão do conservadorismo e a razão. E isso gerou, com isso, na verdade, ficou evidenciada na arte a ideia justamente de representação. E a imagem, ela passou a ser considerada aí como diz aqui no slide, uma expressão das experiências individuais. E esse fortalecimento da expressão individual do artista, neste momento, foi justamente um divisor de águas nas artes. O artista agora ele não tinha mais, ele não expressava mais nas suas obras apenas aquela ideia de sentimento universal. Ele passava aí a expressar, ele não seguia mais regras. Ele passava aí a expressar em suas obras justamente as suas experiências, quer dizer, ele expressava a questão das suas experiências individuais. Então aí já é considerado este momento como um prenúncio justamente da arte moderna. Ainda na página de número 120, nós temos o subtítulo que diz o seguinte: uso da cor para intensificar a carga emocional. E aqui nós temos um conceito, né, um posicionamento do escritor francês Charles Baudelaire, que ele diz que a pintura era o que representava a verdadeira arte moderna. E se essa pintura fosse construída por meio da cor, seria, no caso, a verdadeira pintura. Na visão desse poeta, a grande pintura ela era justamente a expressão do que se sentia, e esse sentir ele surgia por meio do domínio do uso da cor. Outros artistas românticos eles desejavam claramente que o espectador pudesse participar da cena e sentir a emoção que aquela ação despertava. E para isso, eles davam mais destaque ao uso da cor do que à precisão dos traços. Se observarmos na imagem ao lado, que ela é denominada de exercícios militares marroquinos, é possível observar a falta intencional de precisão nos traços que delineiam as formas figurativas, porque para o pintor o mais importante era a carga emocional da ação retratada, obtida então pelo uso das cores e do recurso de luz e sombra, que no caso aí acabavam fazendo um certo contraste. Na página de número 121 temos aí um subtítulo que diz o sobrenatural e o horror. Assim, esse período, que os artistas começaram a representar em suas obras as questões de emoções, sonhos, a atmosfera sobrenatural, de horror, enfim, ele veio ali diante da insatisfação gerada pelas consequências dos contextos histórico e socioeconômico da sociedade europeia, os quais nós vimos lá no início da unidade 1. Então, os pintores românticos, eles sentindo-se então em um mundo um tanto hostil, eles passaram a utilizar como tema em suas obras justamente um universo que era repleto, carregado de emoções, de sonhos, dessa atmosfera sobrenatural, desse horror, e que muitas vezes elas podiam conter, inclusive, algumas aparições e até mesmo violência. O artista espanhol Francisco de Goya, ele decorou a sua residência com 14 murais, cujos temas eles eram ligados justamente à questão do horror e vinham exclusivamente ali da sua imaginação. Aí nós temos uma obra que tanto tem lá no livro de vocês, na página 121, como eu coloquei aqui no slide, que ela é justamente intitulada de Saturno devorando um de seus filhos.
E um desses murais trata justamente de uma cena mitológica, né? Como nós temos aqui, que é na qual o deus romano Saturno ele é tomado por pavor diante da profecia de que um de seus filhos o destituiria. Então aí temos justamente essa obra, né? Vamos dizer assim, fruto desse pavor, né? Dessa profecia, enfim, que ela é intitulada de Saturno devorando um de seus filhos, que é essa imagem que vocês podem visualizar agora. Na página de número 122, temos o subtítulo Temática Política e Nacionalista. Diante de um cenário europeu de guerras, revoluções e invasões, grande parte dos artistas românticos se interessou pelos acontecimentos históricos e por questões sociais. No entanto, essa temática ela foi retratada sob o ponto de vista da expressão individual, que, como nós já vimos anteriormente, é uma característica que se refere justamente ao romantismo. Logo aqui na primeira imagem, 3 de maio de 1808, de Francisco de Goya, ele abordou nessa sua produção artística os horrores da guerra. Uma de suas obras que no caso é uma das suas obras mais famosas. O pintor espanhol ele retratou o momento em que os rebeldes espanhóis foram fuzilados pelos soldados franceses durante a Guerra Peninsular, na primeira década do século XIX. Logo ao lado, nós temos também uma outra imagem, né, ali intitulada de A Liberdade Guiando o Povo, né, de Eugène Delacroix. O nacionalismo ele foi uma ideologia que se difundiu pela Europa no século XIX, foi intensificada ainda com a questão do sentimento de coletividade, de nação, e que ela encontrou expressão justamente na pintura romântica. Nessa obra aqui, mais especificamente, A Liberdade Guiando o Povo, Delacroix representou a liberdade de forma alegórica, não é? Ou seja, personificada por uma figura feminina que está justamente no centro da tela, onde nós podemos observar suas roupas rasgadas, que são fruto da intensa luta civil, e ela emerge do povo e o lidera contra os adversários, representando o caráter nacionalista da pintura. A intensa carga emocional com que Delacroix pintou essa tela pode ser notada justamente pela aplicação de cores fortes, somada ainda ao uso do contraste da luz e sombra. Na página de número 123, temos aí o último subtítulo, Força da Natureza. No romantismo, as paisagens elas ganharam a condição de sujeito, ou o elemento principal da obra. Na visão de alguns artistas, a natureza ela apresentava uma força que ultrapassava a compreensão e o domínio humano. Dessa maneira, em um momento ela era vista como uma instância espiritual alinhada ao divino, ora também como a expressão de sentimento do artista. Também podia ser retratada em razão da força de suas manifestações, fossem elas intensas, como no caso tempestades e mares revoltos, ou calmas também, como a tranquila vida nos campos, como alguns pintores ingleses costumavam retratar. Aí nós temos aqui a obra A Árvore dos Corvos, que o artista aqui ele retrata grande número de corvos pousados em uma árvore seca, em contraste com um céu de cores claras e cujas as nuances transmitem uma atmosfera um tanto sublime. Nessa pintura podemos observar a temática da morte,
Aí faz ali uma simbologia, né, entre o couve e a árvore seca, que simboliza, no caso, a morte, mas também da questão da espiritualidade, que é representada por essa harmonia das cores, não é, do céu. A imagem que está logo ao lado de William Turner, ela foi que no caso ele foi um dos principais pintores da paisagem do romantismo, tá? Não esqueça essa informação. William Turner foi um dos principais pintores da paisagem do romantismo. Suas pinturas elas davam destaque justamente à luz do sol e aos efeitos de iluminação. Então, aqui nós podemos observar, né, essa questão desse destaque entre a luz do sol, alguns efeitos, né, intitulada aqui de Tempestade de Neve, né? Hannibal e seu exército atravessando os Alpes. Tá ok, pessoal? Pessoal, se possível, voltem à leitura, verifiquem no livro de vocês, na unidade 1, todo o conteúdo, destaquem as informações que vocês julgarem importantes. E lá na página de número 124, realizem o jogo rápido, tá? Nós vamos ficar aí, nós vamos parar justamente aí na página de número 124. Ainda não quero que vocês realizem as atividades, até mesmo porque eu quero dar algumas orientações um tanto específicas em relação a alguma das atividades que lá se fazem presentes, tá? Então, nós vamos parar aqui na página de número 124 e na próxima aula eu especifico melhor algumas questões das atividades que seguem esta unidade, tá ok? Até a próxima, fique com Deus.